Olá, na aula de hoje nós veremos um pouco sobre teoria de probabilidades. Probabilidades é algo fascinante, né? Entra sempre na análise de processos aleatórios principalmente para a gente, né, em estatística, e parte do princípio que você tem um certo conjunto de elementos que ocorrem aleatoriamente e nós determinamos, né, qual que é a chance ou a probabilidade de ocorrência de algum daqueles eventos. Na verdade, essa minha descrição, ela não é precisa, né, porque existem, na verdade, três maneiras da gente enxergar a probabilidade. A primeira delas é exatamente essa com que eu disse, né? Então, a chance de um evento ocorrer em um conjunto finito de eventos aleatórios. Então, por exemplo, você pega um dado, né, e joga esse dado, ele tem 6 lados, então joga ele para cima, você sabe que como ele tem 6 lados, ele deveria ter, né, probabilidade, se todos os lados caem com a mesma probabilidade ou mesma chance, a probabilidade de um deles cair é justamente um dos lados dividido pelo número de lados, que é 6. Tá? Isso, na verdade, é melhorado como sendo a frequência de eventos. Né? Na verdade, para ter certeza de que isso ocorre, eu tenho que ter certeza de que esses lados do dado, eles caem com a mesma probabilidade. Tá? Então, para fazer isso, eu tenho que repetir esse número, esse experimento, um número muito grande de vezes, ou usar, né, em vez de usar um dado apenas, eu tenho que usar, né, 100 dados, 1000 dados, ou N dados, né, um número qualquer. Então, essa visão, ela é interessante porque ela diz para mim, de uma maneira mais precisa, que a probabilidade de ocorrência de um determinado evento, ela está atribuída à frequência de ocorrência de um determinado evento num número total, ele, de repetições do processo aleatório. Então, seria semelhante, né, por exemplo, no caso de moedas, a lançar N moedas independentemente, tá, e supor que, né, agora contar a frequência, né, ver a frequência, ou seja, o número de vezes que ela cai em um determinado lado que a gente chama de cara, né, dividido pelo número total de moedas que eu lancei. Tá? Existe uma terceira maneira de definir probabilidade, que é associada a um grau de convicção que você tem a respeito de um determinado evento. Então, às vezes, a gente atribui possibilidade de determinados eventos, nós atribuímos olha, provavelmente vai acontecer isso, né? Por exemplo, né, numa partida de futebol, a gente tipicamente utiliza isso, ou uma competição, quando você tem uma certa compreensão de eventos anteriores, né? Por exemplo, sabe que um determinado time vem ganhado, né, constantemente, ou se não, que esse time, quando compete com aquele outro time que ele vai competir, ele sempre ganha, ou se não, mesmo quando o time joga, né, em casa, joga dentro no próprio campo de futebol, ele sempre ganha. Então, a gente tem, né, aquela perspectiva do que vai acontecer. Então, nós fazemos uma inferência a partir de um certo grau de crença de ocorrência, né, a gente faz alguma hipótese, né, a respeito do resultado. Né? Então, essas duas visões, na verdade, né, esses dois, eles formam, né, duas visões distintas em teoria de probabilidades, em estatística, na verdade, que é a visão frequentista, que é aquela que analisa a probabilidade como sendo uma frequência de ocorrência de um determinado evento, né? E aquela bayesiana, que, na verdade, ela atribui um aspecto um pouco mais objetivo, né, da probabilidade, tá? Então, nós não vamos entrar nessa discussão, né? Ela existe, existem defensores de ambas as frentes, né, em teoria estatística. Nós não vamos entrar em nenhuma delas, nós vamos usar uma definição pragmática e, de certa forma, ela utiliza aspectos da teoria bayesiana, da visão bayesiana, mas também usa aspectos da visão frequentista. Tá? Então, primeiramente, nós vamos fazer uma definição, né,
de probabilidade da seguinte forma. A probabilidade, ela é a enumeração exaustiva de possíveis resultados de um determinado experimento, tá? Então, por exemplo, se um dado evento tem N resultados distinguíveis, N maiúsculos aqui, né, e totalmente, né, mutuamente exclusivos, né, ou significa que ele tem, né, na verdade, N possibilidades igualmente prováveis, a probabilidade de ocorrência de um resultado específico é dado por N minúsculo, né, sobre N maiúsculo, se a N minúsculo desses, todos N maiúsculos, forem atribuídos ao sucesso de um evento específico. O que significa isso? Aquela ideia de frequência, né? Você lança a moeda N maiúsculos vezes, em N minúsculos vezes ela cai, né, como sendo cara, tá? Então, a probabilidade vai ser dada como essa frequência, tá? Se num número grande de eventos, né, independentes, o atributo ao qual designamos sucesso surgir N vezes, então a frequência relativa de sucesso é N minúsculo por N, que é exatamente, né, o que nós atribuímos como probabilidade. É interessante observar que quando N for muito grande, ou o número total de lançamentos for muito grande, a frequência de sucesso é igual à probabilidade de sucesso, né, igualando aquela nossa atribuição inicial de um único de probabilidade de cair um dos lados, né, do dado, quando eu lanço aquele dado apenas uma vez, tá bem? Bom, definição axiomática. Então, vamos partir para uma definição um pouco mais matemática, né, dessas ideias. Então, vamos ter que a probabilidade de ocorrência de A e, individualmente, a probabilidade de ocorrência de B e a probabilidade de ocorrência de C são probabilidades de que um dado resultado ou evento, chamado evento ABC, de um ensaio ou não, ou nosso experimento, né, ocorra, tá bem? Então, se o espaço total de eventos for ômega, né, maiúsculo, de tal forma que A pertence a ômega, ou seja, o evento A, né, o conjunto de eventos, né, ou um único evento A pertence a esse universo ou espaço total de eventos ômega, B também pertence a ômega, tá? E C também, e assim por diante, quantos elementos tivermos, né? Então, vamos utilizar a seguinte notação, né, para atribuição desses eventos. Então, vamos combinar dois desses eventos. Então, a união do evento A com o evento B, né? Então, veja que, na verdade, o que eu estou chamando de evento A pode ser um próprio conjunto de eventos que eu estou designando num diagrama de Venn como essa elipse aqui, né? E o conjunto de elementos B, né, que são atribuídos, né, a essa outra elipse, né, secundária aqui, tá? Então, a combinação desses dois eventos, ou a união, nós designamos como A mais B, né? E o que significa, na verdade, né? Quando consultarmos, né, a probabilidade de ocorrência de eventos A união B ou A mais B, né, significa que nós estamos procurando a probabilidade, né, de que um elemento esteja dentro do subconjunto A ou B ou ambos, né? Então, estamos combinando eles dessa forma, tá bem? Então, pode estar só em B, então, se ele estiver só nessa parte, pode estar só em A, né? Ou pode estar, né, nessa superposição dos dois, se eles estiverem em ambos, tá? Então, essa superposição significa que algum elemento, né, desse subconjunto, né, que estamos chamando de eventos, né, pertençam aos dois elementos, tá? Uma segunda notação importante é a intersecção entre esses dois eventos, que é justamente essa área mais rachurada, mais escura que está aparecendo aqui apenas, tá? Então, a intersecção, ela diz, né, que temos elementos A, B, tá? Então é importante observar a diferença da notação da união, que é mais, né? Aqui eu só tenho uma vírgula, tá? Ela vai aparecer normalmente para a gente, tá? Eu tenho que isso designa
a intersecção apenas A e B, né? Antes eu tinha A ou B ou ambos, né? Agora eu só tenho A e B, tá bem? Então, essa é a intersecção entre esses elementos ou eventos, né? Conjunto de eventos que nós estamos designando como A e B, tá? Uma outra informação importante na notação que vai entrar para a gente é o complemento, né, de um determinado evento ou um conjunto de eventos A. Nós vamos designar esse complemento como A-til, né, complemento, que significa isso? Ele também é designado como menos A, que é o universo, né, todos os possíveis eventos, né, menos aquele subconjunto A. Então, portanto, a área rachurada a ser considerada, né, onde os eventos devem ser considerados, deve ser a área exterior a esse meu conjunto A. Uma outra, né, outra possibilidade, né, de combinação das nossas notações anteriores é a intersecção, né, com um complemento. Então, por exemplo, né, como que nós tentaríamos enxergar o que seria a intersecção de A com o complemento de B? Então, o complemento de B, ele é, na verdade, B menos, né, o universo, aliás, menos B, né? Então, seria A menos B dessa forma. Então, quando somamos, né, quando fazemos a intersecção, na verdade, de A com o complemento de B, né, o que sobra é simplesmente a parcela de A e exclui a parcela interna, né, que se sobrepõe com B, que seria essa parte interna aqui da superposição de A e B. Tá? Então, essa é a intersecção com complemento. Também necessitamos, né, para essa definição, um outro elemento, que é o evento nulo, ou seja, aquele que, né, já que o ômega designa todo o universo de eventos, o elemento nulo vai ser o complemento de ômega, ou seja, aquele que não contém nenhum, né, dos possíveis eventos já considerados, tá? Ou seja, não tem evento ali, tá? Então, mais do que isso, né, uma sexta definição importante são eventos que são mutuamente exclusivos, tá? Então, dois eventos A e B são disjuntos, né, isso é importante, ou mutuamente exclusivos, se eles não se sobrepõem. Então, significa, né, que não existe a intersecção entre eles, como nós mostramos aqui atrás, tá? Então, essa intersecção seria nula entre eles. Então, portanto, né, a intersecção é exatamente um evento nulo, né? Ela está contida nesse complemento do universo, já que o universo contém todos os elementos possíveis, tá bom? Alguns axiomas, né, a respeito da probabilidade. As probabilidades devem ser positivas, todas elas, e no máximo, né, no mínimo, perdão, serem nulas, ela nunca pode ser, são quantidades não negativas. Segunda, a probabilidade de ocorrência de um evento no universo como um todo é 1, né? Porque é a mesma coisa que você dizer qual que é a probabilidade de ocorrer qualquer um dos eventos. Quando eu lanço um dado, eu pergunto qual que é a probabilidade de cair qualquer um dos lados. A probabilidade de cair qualquer um dos lados é 1, né? Porque pode cair qualquer um. Então, é essa a probabilidade, né, de ocorrência de um evento de qualquer, né, qualquer evento do universo. Terceiro, né, se A1, A2 e A3, que são três, né, subconjuntos aí de eventos, né, forem disjuntos, então necessariamente nós temos que a probabilidade, né, de ter A mais A1, A2, A3, não é nada mais do que a probabilidade de ter A1 mais a probabilidade de ter A2 mais a probabilidade de ter A3. Lembrando aqui que a nossa soma significa que eu estou computando a probabilidade de ter A1, né, A2, A3, ou ambos, né, ou todos eles, na verdade, tá? Então, como se eles são disjuntos, significa que eles não têm probabilidades, né, de conjunta de eventos, né, não tem uma intersecção. Então, portanto, basta somar essas probabilidades, tá?
Então, veja só, né, a partir do nosso axioma 1, né, se ele é válido, a probabilidade é sempre não negativa, né, nós temos que a intersecção de A com o seu complemento ativo vai ser igual ao elemento nulo, né? E nós temos que a probabilidade de A, né, mais a probabilidade do complemento é, obviamente, igual à probabilidade que eles vão ser disjuntos, né? Já são naturalmente disjuntos, porque eu estou consultando aqui a probabilidade do complemento, que é aquele universo menos o conjunto de elementos A. Então, isso me dá a probabilidade de A mais a probabilidade do complemento, que é igual à probabilidade do universo, né, que é igual a 1. Tá? Então, além disso, né, mais do que estar limitado inferiormente por zero, a probabilidade também está limitada a 1, já que no universo, né, o máximo de probabilidade que eu vou ter é igual a 1, né, que significa a probabilidade de ocorrência de qualquer um dos elementos, né, tá, desse conjunto que compõe o universo. Ok, então vamos ver algumas propriedades de probabilidades, né? Então, se, da mesma maneira que nós consideramos anteriormente, né, agora eu vou considerar um conjunto estendido aqui de subconjuntos de eventos, que eu vou chamar de A1, A2 e A3 e AN, e vou dizer que eles são distintos, tá? Totalmente distintos, e eles representam um conjunto completo de eventos, né? E isso é importante, essa nomenclatura, o conjunto completo, significa que A1, né, todos os elementos, né, combinados, A1, A2, A3, formam o nosso universo ômega. Tá? Então, necessariamente, nós temos que a soma de probabilidade desses elementos, né, ou desses conjuntos de eventos AI, né, de 1 a N, é igual à probabilidade da soma do conjunto de eventos e, portanto, vai me dar justamente, né, a gente sabe que a soma de todos os eventos me dá o universo, e essa probabilidade, né, a gente já acabou de ver que é igual a 1, tá bem? Então, por outro lado, né, uma outra propriedade que é importante é que se o subconjunto de eventos A, né, ele estiver, né, contido em B, ou seja, se ele for realmente um subconjunto do conjunto B de eventos, como representado nesse diagrama de Venn, então isso é interessante, né? Nós temos que, obviamente, B, né, e A não são elementos disjuntos, né? Eles têm uma enorme superposição que é composta justamente por todos aqueles elementos que estão contidos, todos os elementos de A estão superpostos, né, sobrepostos aos elementos de B, né? Mas nem todos os elementos de B estão sobrepostos aos elementos de A, já que é um subconjunto de B. Mas, né, o que nós podemos, né, podemos, na verdade, tentar analisar o seguinte: se você observar, né, que A, né, e B, né, menos A são disjuntos, muito da mesma forma como nós, quando nós consideramos, né, um conjunto apenas A e o universo como um todo, né, e também o complemento de A, que era, né, o tudo menos o A, né, mas agora só limitando ao subconjunto, ao conjunto B e o subconjunto A, nós temos, né, imediatamente que A, o conjunto A e o conjunto B menos A, ou seja, B menos aí, né, esse elemento, ou seja, toda a área que, em B, mas que contorna, né, o subconjunto aqui em A, eles são disjuntos, né, naturalmente. Tá? Então, a gente está tentando utilizar a composição desses conjuntos para tentar saber alguma propriedade sobre eles, tá? Então, isso é interessante porque agora, se nós, né, tentarmos manipular os termos aqui, por exemplo, nós vemos que a união de A com B menos A vai me dar, obviamente, o conjunto B, já que eu tenho a união desse subconjunto A com o complemento de A, né, dentro do subconjunto, dentro do conjunto B, né? Então, portanto, obviamente, essa soma
de A, né, com B menos A vai me dar o próprio B, né? Portanto, né, se eles são, né, disjuntos, olha só que interessante, a probabilidade de P de A mais P de B menos A me dá a própria probabilidade de ter B. E, portanto, né, temos que a probabilidade de ocorrência do subconjunto de eventos A é menor ou igual, né, à probabilidade de ocorrência do subconjunto, do conjunto, quero dizer, em B, se A estiver contido em B. Tá? Então, isso é um resultado importante, né, que temos que, de um conjunto total de eventos, né, se nós nos limitarmos a um subconjunto, obviamente aquela probabilidade de ocorrência de elementos daquele subconjunto vai ser menor do que a probabilidade de ocorrência dos elementos, né, do conjunto mais amplo. Tá? Por fim, né, a gente tem que atribuir também uma probabilidade, quando que a probabilidade pode ser nula, né? No caso, por exemplo, vamos supor, né, um evento, né, que significa um evento que tem uma probabilidade nula. Então, um evento com probabilidade nula é aquele que ocorre, né, com probabilidade zero, ou seja, que ele não ocorre, né, de forma geral, né, tipicamente. Então, para provar isso, a gente pega, né, o nosso elemento nulo, né, e soma todos os elementos, né, todo o conjunto de eventos do universo, né, isso, obviamente, se é nulo, vai me dar o próprio universo, e se a gente somar essas duas probabilidades, aqui é a probabilidade, né, do elemento nulo mais a probabilidade do universo, isso tem que me dar, obviamente, também, né, por consequência dessa relação, a probabilidade de ocorrência do universo. Então, isso só é verdade se e somente se, né, a probabilidade de ocorrência do elemento nulo for nulo. Tá? Então, é isso que a gente tira. Então, quando ele não ocorre, né, a probabilidade dele é zero, exatamente. Bom, até então nós vimos então essas probabilidades simples, né, de ocorrência simples desses eventos e combinando esses eventos. Agora nós vamos começar a manipular, né, e utilizar um pouco mais a combinação desses elementos, desses conjuntos, né, e tentar, por exemplo, associar o que acontece quando nós queremos compor, né, probabilidade de ocorrência de eventos que participam em ambos, né, os subconjuntos, tá? Então, uma dessas probabilidades interessantes para a gente vai falar muito sobre ela, né, ela vai ser bastante importante para a gente, porque nós sempre estamos interessados, né, em mais de um possível evento, é essa probabilidade conjunta. Tá? Então, eventos o que é a probabilidade conjunta? Ela vem, né, da composição, né, quando a gente combina eventos que partem da composição de outros, pelo menos dois eventos, né, que são chamados aí eventos compostos. Tá? Então, P de AB, por exemplo, né, P de A, veja que é A e B, né? Então, agora é importante aquela notação que nós utilizamos lá atrás para a soma dos conjuntos de eventos. Probabilidade de A e B é a probabilidade da ocorrência de eventos que estejam tanto no subconjunto A aqui, como no subconjunto B, tá? Isso, né, como nós vimos anteriormente, dá justamente os elementos que estão somente na intersecção, né, entre ambos. Tá? Se esses fossem dois elementos, né, dois conjuntos de eventos disjuntos, é óbvio que a probabilidade conjunta ia ser nula, porque não há sobreposição desses dois conjuntos de nenhuma forma. Tá? Então, veja só, se A, né, e B, né, a junção, a intersecção entre esses dois eventos, A e B, estiver contida, né, por subconjunto, né, de A ou B, justamente aquela situação que a gente viu anteriormente, quando eu tenho um desses conjuntos como sendo subconjunto do outro, né, duas coisas podem acontecer, né, então se A e B for subconjunto de a probabilidade de A e B vai ser menor do que a probabilidade de A, obviamente, porque ele é um subconjunto, né?
E, por outro lado, se A e B forem um subconjunto de B, né, imediatamente vemos que a probabilidade de A e B tem que ser necessariamente menor ou igual que a probabilidade de B, já que A e B é um subconjunto de B, né? Por outra forma, né, de outro lado, né, se B1, B2, B3, veja como no nosso diagrama o que nós estamos representando como esses conjuntos, né? Agora, se nós supomos que esses conjuntos formam um conjunto disjunto de eventos, então está bem, né, designado aqui, nós podemos ter, né, a seguinte forma. Então, se eles formam um conjunto disjunto, significa que não há, né, sobreposição de nenhum elemento de um conjunto, de um subconjunto para outro subconjunto. Então, a fronteira deles está sendo, né, bem definida aqui, ela não tem uma sobreposição como essa, tá? Mas o que vai acontecer, né? Olha que interessante. Vamos supor que eu tenho um subconjunto de eventos que eu vou chamar de A, né? Que é esse elemento que está rachurado dentro todos esses conjuntos disjuntos de eventos, de B1, né, a B3, aqui no caso do nosso exemplo. Tá? Então, quando eu somo essas probabilidades de ocorrência conjunta de A e os elementos, né, que pertencem ao subconjunto B, de 1 a M, no nosso caso, de 1 a 3, né, isso me dá nada mais do que a soma de probabilidade de todos os elementos que estejam em A, e essa soma, né, ela não afeta A, ela afeta simplesmente as probabilidades dos elementos, né, desses subconjuntos B. E nós já aprendemos que a soma da probabilidade de cada um desses elementos, né, internos é justamente a probabilidade da soma, e nesse caso dá justamente o nosso universo de eventos aqui. Então, a soma das probabilidades de A, B e I vai me dar P de A e o universo, tá? Mas soma do universo, nós já aprendemos que a probabilidade ao universo é associada sempre como sendo 1, né? Então, esse 1, ele não vai afetar a minha probabilidade total, né, de obter o meu evento que estiver contido no subconjunto A. Então, essa soma total, né, se reduz simplesmente à probabilidade de ocorrência de A, né, dentro desse subconjunto. É por isso que está rachurado aqui também. Então, qualquer subconjunto, né, que nós formos analisar, já que, porque nós somamos, né, mais importante do que isso, somamos, né, os elementos de um conjunto que é disjunto, né, de eventos, tá? Ela vai me dar esse resultado final, né, que a gente tem aqui. Tipicamente, nós vamos utilizar isso, né, é muito parecido quando nós estamos integrando ou fazendo alguma soma, né, integrando em duas variáveis, né, quando a gente tem uma integração em x e y, e eu tenho uma função que depende só de x, né, eu não estou interessado no que acontece em y. Então, simplesmente, nós somamos todos aqueles elementos de y, né, a integral se soma, né, de alguma forma se reduz a 1, né, então a gente acaba só com uma integração, né, na variável x. É exatamente a mesma coisa que está acontecendo aqui, tá? Então, veja que isso é interessante, né? Quando nós analisamos essa expressão, acho que vale a pena vocês refletirem um pouco sobre ela, isso vai ser verdade, né? Porque toda essa soma que nós estamos computando de elementos, né? No fim das contas, elas também formam também um conjunto mutuamente exclusivo. Tá? Se nós generalizarmos isso para mais, né, conjuntos, por exemplo, na situação que eu estou somando sobre subconjuntos CK agora, né, tenho conjuntos A, B e D, a gente não vai precisar ficar desenhando a todo momento, mas é obviamente que se eu somo sobre todos esses conjuntos que são disjuntos, que formam um conjunto disjunto de elementos, CK, né, e eles vão se somar e, portanto, a gente sempre reduz, né, toda aquela soma sobre aquela variável, né,
que comporta os eventos que nós temos. Tá? Quando temos eventos que não são necessariamente disjuntos, aparece uma complicação. Tudo isso que a gente estava falando até agora estava associado, né, a situações que nós temos aí uma identificação de elementos de um conjunto disjuntos, mas se nós temos elementos que não são disjuntos, como esses aqui estão representados, né, pelo conjunto A e B, e tem uma intersecção entre eles, né, o que que nós podemos dizer a respeito, né, das probabilidades, né, agora da soma dos elementos, né, lembrando que essa é a probabilidade, né, de ter elementos de A, elementos de B ou de ambos, né, também, tá? Então, qual que é essa probabilidade, né, de ter a intersecção, né, a intersecção, não, perdão, a união, né, desses elementos, tá? Então, um ponto importante, né, é que quando eles não formam elementos disjuntos, né, necessariamente, né, nós não vamos ter mais aquela combinação das probabilidades, como a gente tinha anteriormente, que é a probabilidade de A mais B, né, se A e B forem disjuntos, né, era igual a P de A mais P de B. Agora não é mais verdade, porque eu tenho uma superposição de eventos aqui que acabam acontecendo, né, de uma forma distinta. Né? Então, como que a gente consegue calcular isso? Então, a maneira, né, de tentar identificar é justamente pela utilização do fato, né, de que esses elementos não são elementos disjuntos, mas eu posso combinar alguns elementos que são, né? Se você prestar atenção, por exemplo, o subconjunto todo como um A, né? E o A, o B menos o A. O B menos A, como nós tínhamos visto, ele era, né, contava justamente pela parte que não intersecciona, né, de B, que não intersecciona com A. Então, portanto, é essa meia-lua que aparece aqui, né, nesse desenho rachurado. Tá? Então, portanto, a gente pode computar essa probabilidade. Tá? Então, daí, nós temos, se eles são elementos disjuntos, agora sim nós podemos, né, dizer que a probabilidade de P de B mais A, ela agora é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos, né, A, ou seja, P de B mais o complemento de A. Tá? Então, esse outro subconjunto, tá? Existe um outro subconjunto, obviamente, que é o subconjunto de B mais o complemento de A, ou B menos A, né? E a própria, né, a própria intersecção de A e B, né? Então, aqui está o nosso subconjunto B mais o complemento de A, ou B menos A, e aqui a intersecção de A menos B, isso também, né, eles são disjuntos. E daqui tem uma propriedade interessante, né, porque eles são disjuntos e, além disso, nós sabemos que a combinação desses dois possíveis conjuntos de eventos, ele me dá o meu conjunto B, né? Então, é isso que está dizendo aqui, ó. Se temos a intersecção com B, né, A e B, né, conjuntamente, a união deles com B mais o complemento de A me dá o próprio conjunto B, é isso que está designado aqui nessa expressão, tá? Bom, daí utilizamos justamente essas relações que acabamos de escrever. Eu sei que a probabilidade de ocorrência de B é igual à probabilidade de B menos A, ou seja, B mais o complemento de A, mais a probabilidade conjunta de ocorrência de A e B, né? E, portanto, né, eu também sei, né, mais do que isso, eu sei que a minha probabilidade de ocorrência, né, de A, né, mais a probabilidade de ocorrência de B, né, menos a minha probabilidade de ocorrência de A e B, me dá a minha probabilidade, né, que eu tenho de união, né, entre os conjuntos A e B, que não eram, né, disjuntos, tá bem? Então, é isso que nós estamos computando nessa expressão. E, portanto, né, nós podemos manipular essas grandezas para tentar
substituir o que é a probabilidade de B, né, com relação a essa probabilidade que aparece aqui, né, na 144. Tá? Então, nós vamos ter, finalmente, que eu tenho a probabilidade de A mais B, mais a probabilidade de AB, né, ou seja, conjuntamente de AB, né, e aqui a união dos dois conjuntos, vai ser igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B. Né? Isso significa o quê? Né? Que a gente tem agora uma estimativa dessa probabilidade da união dos dois, né, dos dois elementos. É óbvio, portanto, que a probabilidade de A mais B vai ser menor agora do que a combinação das duas probabilidades, tá? Que é a probabilidade de A mais a probabilidade de B, tá? Mesmo que nós não soubéssemos nada disso, a gente pode analisar em termos das áreas, e é para isso que serve os diagramas de Venn, eles são bastante interessantes para isso. Quando nós estamos falando, né, de elementos, tá, que participam de ambos os conjuntos, nós podemos olhar na área, né, coberta por todos esses conjuntos. Tá? Então, por exemplo, essa área que está rachurada entre A e B é a área de intersecção. Isso corresponde àquela probabilidade conjunta de elementos que pertencem ao subconjunto A e o subconjunto B. Mas quando a gente está falando, né, de probabilidade da união, ou probabilidade de A mais B, nós estamos, né, analisando a probabilidade total de ocorrência, né, da união dos dois eventos, de A, B ou ambos, né, A e B, que está na intersecção também. Então, é óbvio, né, que se você analisar a área dessa elipse, né, que comporta todos os elementos a área da elipse comporta todos os elementos em B, né, e a área total agora coberta por eles, né, tá bem? Que é o conjunto, a união desses dois conjuntos, você vai ver imediatamente que eu tenho uma grande intersecção aqui, que faz com que a área total fique menor do que a soma da área individual de cada um deles. E, portanto, é isso aí que dá essa conclusão, né, que nós acabamos de ver aqui, que a probabilidade da união de A mais B é menor do que a probabilidade da soma das probabilidades de A mais B, se eles forem, né, elementos, né, conjunto de eventos disjuntos. A igualdade, quando é que nós vamos ter? Né? A igualdade é justamente aquela em que ela dá, né, igual a P de A mais P de B, e ela corresponde à situação em que os subconjuntos A e B são subconjuntos disjuntos. Tá? Podemos generalizar isso, tá? Então, eu deixo para vocês essa análise da generalização, repetição do que acabamos de fazer, tá? Então, apenas estamos utilizando agora um pouco mais, né, de elementos, né, lembrando que a gente tem aquela soma, né, em termos de elementos disjuntos, e, no fim, né, o que significa que a probabilidade conjunta, né, tá? Probabilidade conjunta, probabilidade da união dos eventos A1, A2 até a N, ela vai ser sempre menor ou igual do que a probabilidade de A1 mais a probabilidade de A2, a probabilidade de AN, né, se esses elementos, né, formam um conjunto não necessariamente, né, disjunto. Só vamos ter a igualdade aqui, né, se eles formam agora um conjunto completamente disjunto. Tá bem? Ok. Uma outra definição de probabilidade, né, que é importante para nós, é a probabilidade condicional. E ela nasce naturalmente quando nós temos, né, sabemos, por exemplo, né, que um determinado evento B ocorreu e queremos saber, né, qual a influência dele na outra probabilidade de um outro evento que está contido, né, num elemento A. Então, por exemplo, né, a designação é essa, A barra B, nós chamamos de probabilidade de A dado B, e como que isso é computado, né? Basta a gente ter a probabilidade total de ocorrência, né, conjunta de A e B e dividir pela probabilidade de ocorrência de B, porque se nós sabemos, né, quando eu digo para vocês, né, que eu sei que um evento ocorreu, né,
anteriormente eu já tive que fazer, né, alguma inferência sobre, né, esse meu conjunto de eventos. E para fazer isso, né, eu tenho, né, minha probabilidade de ocorrência daquele evento vai ser 1, mas como, né, de maneira formal para a gente, né, associar minha probabilidade conjunta de eventos, basta eu dividir pela probabilidade de ocorrência, seja ela qual for, né, de ocorrência desse evento, né. A única situação que nós não podemos fazer isso é quando B, né, for igual ao meu elemento nulo, ou seja, não tem ninguém, né, naquele evento, porque isso vai me dar zero, obviamente, tá? Então, a gente não pode fazer isso, tá? Então, de forma geral, na composição da probabilidade condicional, eu tenho que a probabilidade de A dado B ela é igual à probabilidade conjunta de A e B dividido pela probabilidade de ocorrência de B, tá bem? Então, a gente normaliza, né, essa probabilidade conjunta pela probabilidade de B, porque agora eu digo que esse evento ocorreu, né, com certeza, tá bom? Então, dessas grandezas, nós tínhamos visto que a probabilidade conjunta, né, de A e B, ela é menor ou igual que a probabilidade de B, isso obviamente vai significar que a minha probabilidade condicional realmente é uma probabilidade, né, já que isso vai ser, né, menor ou igual a 1, tá? E também está contida entre 0 e 1, então é uma probabilidade genuína. Tá? Se nós tivermos, né, agora uma observação interessante com relação a um conjunto, né, de eventos que são mutuamente exclusivos, então vamos supor que eu estou calculando, né, a minha probabilidade de um conjunto, né, soma de probabilidades dos elementos ou eventos AI, né, sobre N aí possibilidades, né, dado que eu sei que B ocorreu com certeza, tá? Mas se eles são, né, se eles formam um conjunto completamente, né, mutuamente exclusivo ou completamente juntos, nós sabemos que essas probabilidades, no fim das contas, né, se somam a 1. Então, portanto, é a mesma coisa que eu perguntar, né, qual que é a probabilidade de cair qualquer, né, elemento daquele conjunto como um todo, e a gente, né, isso se reduz a 1, tá, naturalmente. Então, olha só, né, o que que significa? Significa que a probabilidade de A dado B vai ser igual à probabilidade de A, ou seja, não importa se o evento B ocorreu ou não, né, a gente tem essa probabilidade igual a 1. Isso significa dizer, né, quando dois eventos acontecem de forma independente dessa forma, né, ou seja, não importa, né, eu estou somando sobre todos esses elementos e não importou se o elemento em B ocorreu ou não, né, nós dizemos, né, que esse conjunto A e B são estatisticamente independentes, tá? Então, portanto, né, temos uma regra de combinação dessas probabilidades que é observada. Então, a probabilidade conjunta de A e B não é nada mais do que a probabilidade de A vezes a probabilidade de B, tá? Então, cuidado, né? Não significa que A é disjunto de B, isso não está sendo dito isso aqui, né? Mesmo porque se ele fosse disjunto, essa probabilidade conjunta seria nula, né? Isso não é o que está querendo dizer. Aqui ela só vai ser nula se ambas as probabilidades de A e probabilidade de B forem zero. O que está sendo dito é que eles são estatisticamente independentes, porque o conjunto de, né, eventos A se soma a 1 independentemente de B, tá bem? E se tivermos, né, estendendo isso para ele, eventos que são estatisticamente independentes, nós temos essa regra de combinação, que é a regra, né, de probabilidade para eventos que são independentes, né? Então, eventos disjuntos não podem ser estatisticamente independentes, né, como eu acabei de falar, já que a probabilidade condicional deve ser nula nesse caso, tá? Isso é uma observação só que é feita, né? E somente no caso em que a probabilidade de um dos mais eventos seja nula, é que nós vamos ter, né, essa probabilidade, né, igual a zero e, portanto, a probabilidade condicional igual a zero, tá bem? Então, só isso, só essa observação, né, para vocês.
Então, por exemplo, né, nós podemos analisar aqui algumas, para tentar, né, juntar todos esses fatos, né, nós podemos pensar, né, num determinado conjunto de eventos, né, num dado, né, vamos supor que eu tenho um conjunto de eventos chamado de A, né, e esse conjunto de eventos, eu tenho 2, 4 e 6, né, esse é o conjunto de eventos que eu estou atribuindo um determinado, né, eu quero, por exemplo, os números pares, vamos dizer, né, num dado, e nesse outro conjunto de eventos, eu tenho, né, o C aqui, eu tenho números que não são os ímpares mesmo, porque eu tenho 2 também, 2, 3 e 5, né, tá? Mas eu escolhi, né, o dado, eu escolho o que eu quero chamar de subconjunto de eventos, e tem um outro subconjunto de eventos aqui, que são subconjuntos, por exemplo, que são múltiplos, né, ou iguais a 3, né? Então, 3 e 6 são múltiplos. Então, atribuída essa probabilidade, né, eu tenho 3 elementos, veja só, no meu conjunto A, eu tenho 3 elementos de 6 ao todo, então, portanto, a minha probabilidade de ocorrência de qualquer elemento de A vai ser qualquer elemento, veja só, né, eu não estou especificando um deles, né, qualquer elemento vai ser meio, né, então, quando eu pego esse subconjunto, eu estou, né, se o dado tem 6 lados, né, eu tenho chance de em N lançamentos, né, desses dados, há uma frequência de meio, né, de ocorrência de qualquer um desses daqui. Por outro lado, nesse caso de B, eu teria, como eu estou só 2 elementos, né, de 6 ao todo, eu teria 1/3 pela mesma construção, e a mesma coisa acontece para a probabilidade de ocorrência de elementos que pertencem a esse conjunto B, tá? Teria meio. Por outro lado, a intersecção, né, para a gente saber qual que é a intersecção entre eles, existe uma intersecção entre A e B, né, já que eles dois têm 6, né, nos dois elementos, A e B, a intersecção é 6, e a probabilidade de ocorrência conjunta, né, agora, de A e B, vai me dar, né, 1/6, tá bem? Isso é, basta simplesmente computar, né? É uma dada, né? Um resultado que é do cômputo justamente das quantidades que nós acabamos de calcular. A intersecção entre A e C, qual que seria? A única possibilidade entre A e C é que o elemento 2, né? Então, também essa probabilidade de A e C, né? Me dá 1/6, e a probabilidade de intersecção, né, a probabilidade conjunta entre B e C, né, o único número possível seria o 3, e a probabilidade de que ele é 1/6. Então, veja só, né, que temos aqui, né, três resultados distintos. O primeiro me diz que a probabilidade conjunta de A e B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B, que significa que esses, né, apesar de não ter elementos disjuntos, né, esses elementos P de A e P de B, né, e A e B são estatisticamente independentes, né, P de B e C, né, também, né, então eles são estatisticamente independentes. Agora, olhe que por esse dado fornecido, né, que a probabilidade de A e C, ela me dá 1/6, nós vemos que necessariamente ela vai me dar diferente do valor da multiplicação de P de A e C, já que isso me daria 1/4, tá? Então, portanto, eles não são elementos que são estatisticamente independentes, tá bem? Então, isso a gente obteve, né, da inferência, né, desses resultados de lançamentos do dado. Ok? Agora vamos entrar, né, num teorema muito importante, que, já que nós estamos falando de inferência, esse é um problema que é um teorema que aparece tipicamente, né, quando inferimos probabilidades posteriores com relação a probabilidades anteriores. E nós vamos falar sobre isso, o que significa. Então, veja só, da nossa
regra de composição para cálculo da probabilidade condicional, nós chamamos que a probabilidade de A dado B, né, era igual à probabilidade conjunta, né, de A, B, dividido pela probabilidade B, P de B. Então, eu coloquei uma linha aqui só para distinguir essa probabilidade da próxima, né, para a gente não se confundir, né? Mas veja que eu passei, né, aquele elemento P de B que estava no denominador, eu passei no numerador, e eu tenho, portanto, posso reescrever, na verdade, a probabilidade conjunta de A e B como sendo a probabilidade condicional de A dado B, né, ou seja, aquela probabilidade de ocorrência de A, dado que eu sei que B ocorreu com certeza, né, mas, né, multiplicado pela própria probabilidade de ocorrência de B, porque, na verdade, eu não sei que B ocorreu com certeza, porque eu estou calculando aqui a probabilidade conjunta de A e B, né? Não é isso? Mas, por outro lado, eu poderia pensar, né, que essa probabilidade conjunta de A dado B pode ser construída de forma inversa, por exemplo, né, pelo conhecimento prévio da probabilidade de A. Então, eu poderia também escrevê-la como sendo a probabilidade de B, dada a probabilidade de A, vezes a própria probabilidade de ocorrência, não, vezes, perdão, probabilidade de B, né, dado que eu sei que A ocorreu com certeza, vezes a probabilidade de A, né, já que eu estou inferindo a minha probabilidade, né, de A e B. Entendeu? Bom, ambos elementos que estão, né, no primeiro membro dessas equações são iguais, né, e, portanto, eu posso igualá-los, né, na verdade. Quando você iguala, né, olha só que interessante que a gente obtém, né, você vai obter que esse lado, né, o segundo membro é igual a esse segundo membro, ou, né, se eu passar um termo para, né, o primeiro membro e deixar isolado esse P' de AD, ou seja, a probabilidade condicional de A dado B, ela não é nada mais do que a probabilidade de ocorrência de B dado A, vezes a probabilidade de A, dividido pela probabilidade de B, né? Então, tipicamente, como é que nós calculamos essa probabilidade de B, né? Então, veja só que interessante, nós temos aqui uma relação, né, em que essas probabilidades a gente está invertendo, pode ser que nós temos algum conhecimento prévio sobre A, mas não temos um conhecimento prévio da probabilidade de ocorrência de A dado B, né? A gente vai ver que isso compõe, né, um problema importante em estatística, né? São as probabilidades inversas, né? E essa relação dessas probabilidades inversas, né, condicionais, com sua probabilidade anterior. Para não chamar de probabilidade inversa, que eu acho que não é correto, né, em estatística, nós chamamos de probabilidade anterior a essa probabilidade P de A, P de B dado A, e probabilidade posterior à probabilidade de A dado B. E isso é utilizado por inferência, por quê? Porque, tipicamente, nós não temos uma informação prévia, essa informação, e se temos alguma informação prévia, ela aparece aqui como P de A, né? E nós obtemos uma informação posterior, né, associada a com a ocorrência certa de B dado dessa forma. Então, como eu estava falando anteriormente, como que nós tipicamente obtemos essa probabilidade de B, né? Então, tipicamente, a gente também não tem essa informação, mas o que nós temos sabemos pela lei de composição, né, daqui, exatamente a que nós utilizamos, né, que eu poderia ter computado essa probabilidade de B, basta somar sobre a minha probabilidade conjunta, P de B, P de A e B, né, só que agora isolando, né, o elemento A. Então, eu fico com a soma da probabilidade condicional de B dado A, vezes a própria probabilidade de A. Isso que está nesse denominador não é nada mais, né, do que minha probabilidade conjunta de A e B, né? Então, veja só, tem um fato, né, que eu tenho que somar sobre todas as possíveis ocorrências dentro, né, desse conjunto de A para que isso seja verdade.
já que esse conjunto de eventos A acabam formando, né, acabam se somando a 1. Né? Então, esse é o teorema de Bayes, né? Então, nós tipicamente utilizamos eles para inferência de probabilidade posterior, né? Ou seja, temos uma probabilidade, né? Por exemplo, aqui, se P de B dado A, né, é a probabilidade e B dado A, nós obtemos a probabilidade P', que é de A dado B, ou probabilidade inversa, né, que eu tinha chamado, isso não é nada mais do que a probabilidade de hipótese dada uma evidência observada, né, tá bem? Então, ela depende do quê, né? Então, se a gente chama de hipótese a A, né, e B a evidência, né, obviamente ela vai depender, de acordo com o teorema de Bayes, da sua forma inversa, ou seja, ela depende da probabilidade de evidência dado, né, a hipótese. Tá? Então, isso tipicamente é aplicado em situações onde A pode ser determinado por medições, né, de B, mas onde a gente sabe muito pouco sobre a própria probabilidade P de A, né? E, tipicamente, a gente tem que fazer algumas hipóteses anteriores, né, a respeito dessa probabilidade PDA, tá? Então, por exemplo, vamos, né, analisar o seguinte exemplo, que é vamos supor que eu tenho uma caixa, tá, que contém aqui, né, tipicamente num experimento desse tipo, eu tenho N bolas, pode ser 100, né, que são brancas ou pretas, né, em proporções desconhecidas. Então, não sei qual é a proporção de bolas pretas e bolas brancas que a gente tem nessa caixa, tá? Então, eu seleciono uma, né, pego lá, ponho a mão nessa caixa, né, e seleciono uma bolinha branca, né, de tudo isso. Então, eu indiquei que essa bola, né, que foi selecionada, é branca, tá? Então, o que nós queremos encontrar, né? Queremos encontrar a probabilidade inversa agora, que essa caixa, né, ou o vaso contenha N, onde N é um número N minúsculo, que pode ir desde 0 a N maiúsculo, que é o número total, né, de bolas. Eu quero, na verdade, computar, né, obviamente, se qual que é o número, né, de bolinhas que estão dentro dessa caixa, basta eu pegar uma delas e eu vou tentar inferir, né, esse número. Mas, na verdade, a gente consegue, né, chegar a ter uma boa, né, inferência sobre isso. Então, veja só, eu vou designar pela probabilidade condicional P de um N, vai ser a probabilidade condicional de que eu tiro, né, selecionei uma bola branca, né, quando a caixa tinha N minúsculo bolas, né, brancas, como designado aqui, onde N pode ser desde 0 a 1 N. Obviamente, né, a probabilidade de tirar 1, se ela tinha 0, né, vai ser 0, mas nós vamos computá-la assim mesmo, tá? Porque ela, quando se soma, não altera muito a minha descrição. E nós podemos, né, por construção, né, saber que a probabilidade de retirar, né, essas bolas, né, no fim das contas, né, quando eu não sei nada sobre o que eu tenho dentro daquela caixa, né, a melhor hipótese que eu posso fazer, né, é que ela contenha N, né, elementos. Então, de N total, né, maiúsculo total, bolas que tem brancas ou pretas, eu tenho, né, que N delas, né, minúsculas, são brancas. Então, portanto, né, a gente sabe que aquela definição da probabilidade que nós tínhamos anteriormente, aquela relação da frequência, né, ou seja, N minúsculo sobre N maiúsculo. Tá? Bom, bem, bom, agora, se a gente tem essa probabilidade,
o que que nós temos, podemos calcular a probabilidade inversa, né? A probabilidade inversa, que é a nossa probabilidade posterior, nós vamos consultar agora a probabilidade que a caixa contenha N minúsculo bolas brancas, dado que uma bola branca foi escolhida anteriormente, né? Isso parece melhor. Então, agora, como que nós compomos? Utilizando o teorema de Bayes, né? Que é a probabilidade posterior de N dado 1 é igual à probabilidade de 1 dado N vezes a probabilidade de ocorrência de N dividido, né, pela nossa probabilidade de ocorrência de 1. Mas aquela probabilidade de ocorrência de 1, a gente sabe que ela não é nada mais, né, do que a soma sobre todos os N, toda a soma da probabilidade condicional de 1 e N, né, onde agora nós somamos dessa forma, né, escrita em termos da minha probabilidade condicional e a probabilidade marginal da ocorrência dessas N, né, N possibilidades. Por que nós fazemos isso? Porque essa é a melhor maneira, né, de consultar, já que a gente sabe que, primeiramente, né, essa probabilidade, a gente já sabe quanto que vale P de 1 e N, e, no fim das contas, a nossa incógnita fica apenas em termos dessa probabilidade de N, ou seja, a minha probabilidade a priori que a caixa continha N bolas brancas, né? A gente não sabe, né, esse número, tá bem? Então, olha só, P de 1, né, probabilidade que eu tirei uma, né, dado que ela tinha N minúsculo, vai ser igual à razão, né, de N sobre N minúsculo sobre N maiúsculo, aquela versão de frequência, né, da probabilidade, justamente isso que nós computamos, e a probabilidade P de N minúscula, né, ela está aqui também, continua isolada, porque a gente ainda não sabe. Então, o que nós podemos, né, supor a respeito dessa probabilidade? Presta atenção, não confunda, né, esses dois elementos, porque tipicamente isso é confundido. Eu tenho aqui a probabilidade condicional de tirar uma, dado que tem N minúsculas brancas, isso eu sei com certeza, porque se eu sei com certeza que tem N, né, tá bem? Qual que vai ser a probabilidade, essa probabilidade de eu tirar uma delas? É simplesmente, né, vai ser proporcional, ou ser igual, na verdade, à frequência, né, de N bolas minúsculas dividido pelo número total. Essa eu sei, né? Agora, e P de N, né? P de N minúsculo, que é a probabilidade, né, a priori, que a caixa já continha N bolas brancas. De certa forma, isso está associado com a informação que a gente está querendo obter, né? Mas nós vamos usar uma informação a priori, tá? Então, P de N, né? A gente, infelizmente, não tem mais informação sobre isso, o experimento é esse, né? Então, na ausência de nenhuma informação, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que N, né? Lembra que ele pode variar de N, que é zero, até a situação em que eu tenho todas essas bolas dessa caixa são brancas, no fim das contas, né? Então, nós podemos dizer que elas têm o mesmo peso. Quando nós não temos nenhuma informação sobre eventos, o melhor que a gente pode dizer é que eles todos são equiprováveis. Essa é a melhor hipótese que nós podemos fazer sem nenhuma informação, né? Tá bem? Então, por exemplo, né, como que a gente utiliza isso? Vamos supor que eu tenho um dado, né? Você não sabe se esse dado é viciado, se ele cai mais de um lado e do outro. Qual que é a melhor hipótese que você pode fazer a respeito do sorteio de um número? Supor que ele seja, né, que sejam todos equiprováveis, tá bem? Mas se eu começo a jogar esse dado e você começa a ter informação que ele olha, ele está caindo mais do lado, né, 2, parece que o 2 sempre está caindo para cima, ou pelo menos, ou ao contrário, né, o 2 nunca cai, óbvio que você vai começar a atribuir probabilidades menores, né, para esse evento, tá? Ou maiores se ele cair mais vezes. Então, portanto, isso é exatamente o que nós vamos fazer, né? A gente vai atribuir, né, uma equiprobabilidade na situação em que em que a gente não tem nenhuma informação possível.
Então, a nossa probabilidade P de N vai ser igual a 1 sobre N mais 1, já que o zero também é possível, tá? Esse N mais 1 está aqui também. E, computando todos os elementos, agora substituímos essa probabilidade de N aqui no numerador e denominador, o que nós obtemos é essa relação 1,6,9, tá? Então, nós obtemos a probabilidade posterior de tirar, né, realmente, N minúsculas bolas brancas, agora, né, N, né, se você, por exemplo, substituir o valor de N, agora você pode substituir, se for zero, obviamente vai dar zero, se for 1, vai dar esse número aqui, tá? Então, isso que é interessante, né, nós temos uma informação adicional a respeito, né, da ocorrência de um determinado evento, supondo, né, e que probabilidade a priori que é a situação que nós não temos nenhuma informação. Né? Segunda informação, segundo exemplo, né? Vamos supor que eu tenho agora uma caixa, né? Então, caixa 1, que contém 5 bolas pretas, também um problema desse, e agora, só que agora eu vou complicar um pouco mais, né? Eu digo que ele contém 5 bolas pretas e 5 bolas brancas, e na caixa 2, né, contém 3 bolas pretas e 7 bolas brancas. Ambas as caixas contêm 10 bolas, né, brancas e pretas, tá? Só que agora elas são distintas, a distribuição são distintas, né? Se nós vamos embaralhar, né, essas caixas agora em vez de ser as bolas, a gente vai embaralhar, né, essas caixas, tá? E vamos tirar aleatoriamente uma dessas bolinhas de uma delas, né, para determinar como que vai ser a composição, né, de elementos. Então, veja só, né, isso serve para a gente para ganhar um pouco mais de insight sobre essas quantidades, tá? Então, eu vou supor, por exemplo, né, que quando eu embaralhei e tirei aleatoriamente uma dessas bolas, vou dizer que ela é branca, tá? Vou supor que ela é branca. Eu quero saber qual que é a probabilidade, né, de ter tirado essa bola, né, dessa caixa. Eu quero saber qual que é a probabilidade que era a caixa 2, tá? Então, olha só, a gente sabe computar as probabilidades anteriores, aquelas probabilidades condicionais. Então, primeiramente, eu sei que a probabilidade, na primeira caixa, tem 5 bolas pretas e 5 bolas brancas. Então, a probabilidade de tirar uma bola preta da caixa 1, dado que eu sei com certeza que é a caixa 1, é 5 bolas pretas sobre 10, que é o número total de bolas, e probabilidade de tirar uma bola preta da caixa 2 é 3 sobre 10, já que na caixa 2 eu tenho 3 bolas pretas e o número total é 10. A mesma coisa acontece com a probabilidade de tirar bolas brancas, né? A probabilidade de tirar a bola branca da caixa 1 vai ser 5 sobre 10, e a probabilidade de tirar uma bola branca da caixa 2 é 7 sobre 10, né? De maneira igual, tá? Que é como a gente determinou anteriormente, tá? E a probabilidade de que seja caixa 1 ou caixa 2? É igual, eu não tenho nenhuma informação, porque quando embaralhou, você fecha os olhos, embaralha ela, eu não sei, né, qual dessas caixas. Então, o melhor que eu posso fazer é atribuir a mesma probabilidade de ocorrência desses eventos. Então, a minha probabilidade posterior, como que ela é computada, né? E agora eu estou, né, o que eu vou querer computar é justamente isso, né? Tirei uma bola branca, qual a probabilidade que aquela caixa que eu tirei é a caixa 2? Como que eu faço isso? Teorema de Bayes. Então, probabilidade de bola branca da caixa 2 vezes a probabilidade de ser a caixa 2, dividido pela probabilidade de ter bolas brancas. Mas como que eu calculo essa probabilidade de ter bolas brancas? Mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Probabilidade de ter bolas, né, brancas é igual à soma da probabilidade conjunta de ter bolas brancas, né, dado probabilidade conjunta de ter bolas brancas da caixa correspondente à caixa 1 e 2, né? Então, isso não é nada mais do que a soma da probabilidade agora escrita na forma condicional, só para a gente saber computar isso. Então, ou seja, probabilidade de bola branca dado a caixa I, vezes a probabilidade de ser a caixa I. Então, aqui eu sei, né? Aqui eu sei que a probabilidade de ter a bola branca da caixa 1
eu sei computar, porque já foi computado aqui, é 5 sobre 10. Probabilidade de ter bola branca da caixa 2, também sei, é 7 sobre 10. E aqui eu tenho as probabilidades P de 1, né? E P de 2, ou seja, qual que é a probabilidade de ter a caixa 1 ou caixa 2. E a gente, como não tem informação anterior, né? Está totalmente embaralhado, né? A suposição melhor que nós podemos fazer é que seja uma delas com 50% de chance, ou seja, meio. Quando você soma essas quantidades, isso dá 3/5. Quando eu substituo naquela nossa expressão no denominador aqui, né, obtenho finalmente que a probabilidade de tirar uma da caixa 2, né, tirei uma bola branca, a probabilidade que tenha saído, né, da caixa 2 vai ser 7 sobre 12, tá bem? Então, isso é bem interessante. Agora entra um resultado que é muito importante, né? E principalmente nessa situação de pandemia que nós estamos enfrentando, é curioso, né? Com relação a testes, né? Que nós fazemos de doença. Uma utilidade muito boa que é feita a respeito do teorema de Bayes, né? É na análise, né? Na verdade, da eficiência, né? De um teste com relação a uma determinada doença. Então, vamos supor, né, uma doença acomete 1% da população, isso é conhecido, né, isso é um fato, por análise, né, laboratorial, já uma evidência de longo tempo, por isso que demora bastante tempo, né, para você conseguir fazer um bom teste, né, e mesmo eficiência também de vacinas, também você pode atribuir essa eficiência, né, no combate às vacinas, a determinadas doenças, mas vamos falar de teste, né? Então, vamos dizer que uma determinada doença acomete 1% da população, né? E o que significa isso? Significa que 99% dessa população, da mesma população, não é afetado, tá? Então, isso é importante frisar. Então, um teste, vamos supor que existe um teste, né? Um determinado teste para essa doença, e ele é dito ter 80% de sensibilidade, né? Então, a sensibilidade vai significar o quê? O que significa a sensibilidade de um teste? A sensibilidade de um teste significa que, nesses 80% de casos de pessoas que são acometidas realmente pela doença, né? O teste vai dar positivo. Então, né, se a pessoa está com a doença, ele dá positivo 80% das vezes, tá bom? Então, ele está indicando aqueles que são conhecidos como verdadeiros positivos, tá? Então, a pessoa realmente tem a doença e ele indicou positivo. Mas veja que a sensibilidade já diz para a gente que tem, né, uma situação em que mesmo a pessoa tendo doença, o teste pode dar negativo, e é verdade, todo teste, né, pode ter o que é chamado de negativo. Então, por exemplo, nesse caso em que eu tenho uma sensibilidade de 80%, né, nós temos aqui que em 20% dos casos esse teste não detecta a doença, tá? Existe um outro número para isso que é importante, que é o chamado, né, a chamada de especificidade. O que significa, né? Então, vamos supor que essa especificidade seja 95% para deixar claro, né, o número aqui. O que significa? Vamos dizer que ela dá negativo para 85%, né, 95, perdão, dos casos de pessoas que realmente não possuem a doença. Veja que nós estamos perguntando duas coisas distintas, né? Então, ela deu positivo com a sensibilidade para as pessoas que têm a doença e para as pessoas que não deu a doença, ela dá negativo para 95, significando que ela indicou positivo para 5% dessas pessoas que não têm a doença realmente. Então, essas 5% são conhecidos como falso positivos, né? Falso indicativos para a doença, né? Para desse teste, tá? Então, olha só, vamos analisar nessa tabela o que significam esses testes. Então, olha só, a doença X aí, que eu não quero denominar qual que é, né? Ela me dá 1%, né? Eu sei que a população comete, né? Por análise, né? Por bastante tempo,
1% da população e 99% não. Segundo o teste, ela me deu positivo, né? Tá bem? Para 80%, né, das pessoas que realmente tinham a doença, né, e 5%, né, perdão, e 20% deu negativo para essas pessoas que possuíam a doença. Para as pessoas que não possuíam a doença, ela me dá 5%, né, de positivos e 95%, né, de negativos. Esses negativos para as pessoas que não têm a doença é uma coisa boa, e esses positivos para as pessoas que têm a doença é uma coisa boa. E esses outros 20% negativos para as pessoas que têm, né, a doença de fato, e os 5%, né, para as que não têm, são, né, resultados ruins, né, que obviamente a gente gostaria de reduzir ao máximo, né, para a eficiência do teste, tá bom? Como um todo. Então vamos lá, né? O que a gente vai calcular? Então vamos calcular a probabilidade, né, de que um indivíduo ele tenha de fato a doença, né, se o teste, né, foi acusado, né, como sendo, por exemplo, positivo. Tá? Então, vamos ver. O que a gente tem que computar? Então, nós vamos calcular a probabilidade posterior, né, probabilidade P' de ser verdadeiro, dado que o teste deu positivo, né? Como que a gente calcula isso? Né? A gente utiliza, de novo, o teorema de Bayes, de que eu tenho que compor a probabilidade de dar positivo, dado que o teste era verdadeiro, essa é a nossa, né, hipótese, e a probabilidade de ser verdadeiro dividido pela probabilidade de ser positivo. Veja que eu usei só a lei de composição de Bayes. Tá? Então, agora, para compor, né, para calcular essas quantidades, a gente precisa de alguma informação. Então, primeiramente, o que significa dar positivo, sendo que foi verdadeiro? Necessitamos da probabilidade, né, dos indivíduos, né, que de fato tinham a doença e acusaram positivo. Mas isso foi, né, nada mais do que a nossa sensibilidade, né? Então, o verdadeiro, eu já sei de antemão que eles têm, né, pela nossa tabela aqui, eles têm, né, deu positivo, e isso é a sensibilidade né, desse teste. Então, pronto, eu já coloco esse número lá, que é 80%, tá? P de V, né, nesse caso, veja só, P de V e P de F não são iguais, né, não são equiprováveis, porque já foi, né, já tem uma informação a priori já a respeito disso. Eu sei que essa doença comete 1% só da população, então isso é uma informação adicional que nós temos, né? Então, eu coloco essa informação lá, tá? Isso é importante. Depois, né, P de mais, que aparece no denominador, é a probabilidade, né, de indicação positiva pelo teste, que inclui os verdadeiros positivos e os falsos positivos, né? Como que a gente computa isso? Basta pegar a minha probabilidade P de mais, estendê-la para os dois subconjuntos de indicação verdadeira e falsa, né, tá? Então, eu tenho a probabilidade condicional de mais, dado que eu tenho I, onde agora I pode ser verdadeiro ou falso, como determinado aqui, tá? Então, nessa relação, somando agora, né, essas expressões, porque eu sei todos esses elementos, eu sei que isso vai me dar 80% vezes, né, 1, mais os falsos positivos, né, vezes 99% da população que não é acometido, né, pela doença. Portanto, né, eu tenho, finalmente, 5,8% para esse P positivo. Substitui na expressão, o que nós obtemos, né? Olha só, 80% vezes 1% dividido por 5,8%, isso me dá apenas 13%, né? Olha só que interessante, né? Então, a gente pode se enganar com os números, né? Porque a sensibilidade do teste, né? Eu sei que a população acometida é pequena, 1%, e a sensibilidade do teste me dá positivos verdadeiros é de 80%. Entretanto, olha que curioso, né? A probabilidade, né,
de ser verdadeira que a pessoa tenha a doença, dado que deu positivo o teste, é apenas 13%, tá? Tá bem? Apenas 13%, tá? Por que que é isso, né? Você pode brincar com esses números, pode mudar, porque, na verdade, a população que é acometida por essa doença é muito pequena. Se você muda essa proporção, né? Se essa proporção não é a real, analisada ao longo, né? Grande tempo, você vai ver, né? Que essa probabilidade da pessoa ter a doença verdadeiramente, dado que teste positivo, ela vai variar enormemente aqui, tá? Então, eu recomendo vocês manipularem esses números, né, para ter um pouco mais, ganhar um pouco mais, né, de inferência sobre isso. Bom, se você chegou até aqui, né, agora, na aula que vem, nós vamos falar um pouco sobre processos estocásticos, tá? E generalizar um pouco esses conceitos de forma geral. Então, até a próxima aula.